Seja muito bem-vindo. Vamos agora fazer um tour virtual na melhor IA para acadêmicos que existe, Acadêmico 24 Horas. Meu nome é Felipe Assense, eu sou o criador dessa inteligência artificial que hoje tem milhares de usuários em todo o mundo e você vai ver aqui ao vivo todas as funcionalidades do Acadêmico 24 Horas. Lembrando que esse vídeo provavelmente estará desatualizado. Por quê? Porque nós criamos sempre coisas novas dentro do Acadêmico 24 Horas e o que você vai receber certamente será mais do que eu vou te explicar aqui. Então, se já compensa, se já vale a pena receber o Acadêmico 24 Horas do jeito que eu explico, imagina no seu caso que você vai ver esse vídeo algum tempo depois e ele estará ainda melhor e com muito mais robôs. Não é verdade? Vamos lá. Primeira coisa que você vai receber no Academia 24 Horas são instruções de boas-vindas. Eu te recomendo, assim que você entrar no Academia 24 Horas, que você assista todos os vídeos presentes no Comece por aqui. Por quê? São tutoriais, são recomendações, são instruções de uso. Você não precisa ficar preocupado em fazer um curso completo de uso de inteligência artificial, de engenharia de prompt. Nada disso. Basta você seguir os poucos tutoriais que tem aqui e você já vai ter muita segurança de uso do Acadêmico 24 horas. E sabe o que é mais legal? É que não só você tem os tutoriais, você tem as recomendações, mas você tem o nosso suporte para uso. Você pode contar com a nossa ajuda no e-mail, pode contar com a nossa ajuda no WhatsApp, pode contar com a nossa ajuda nos encontros ao vivo de suporte e, obviamente, você pode usar o próprio robô de suporte do Academy 24 horas. Então, ele é um expert no aplicativo. Se você precisar usar o aplicativo e de repente você está inseguro em como usar, o próprio robô vai te ajudar nisso. Ele vai te fazer recomendações, vai te entregar passo a passo e tudo vai ficar muito mais organizado e você focar no que importa, que é a sua vida acadêmica. Porque hoje, infelizmente, ficam dizendo para você fazer curso de engenharia de prompt, você aprender a usar IA, aquelas coisas. Ainda usa IA genérica, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Perplexity, que geralmente não funcionam direito para trabalhos técnicos como acadêmicos. E nós então entregamos múltiplos suportes: e-mail, WhatsApp, encontros ao vivo e um robô de suporte aqui do Academy 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Bom, isso é só o início, porque nós temos robôs de rotina. Nós temos o engenheiro de prompt. Por quê? Porque você não precisa fazer curso de engenharia de prompt. Você é acadêmico, você tem que focar na sua vida acadêmica. Então você gera prompts completos aqui, para você usar em todos os outros robôs do Acadêmico 24 horas. Você também tem o robô de produtividade acadêmica. Ó, o engenheiro de prompt é esse aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Você gera prompts completos, ó. Tem vários prompts que eu gerei. Uma coisa é o desejo, né? Isso daqui é desejo, é o que muitos usam IA e colocam assim. Isso daqui é o prompt. Olha o tamanho desse prompt. Olha a segurança que você vai ter. Prompt para teses, dissertações, o que você quiser. Você nunca mais vai usar prompts genéricos de internet. Você vai usar prompts alfaiates. Ó, quero me preparar para um concurso fui professora. Aí você dá os detalhes do concurso e ele faz um prompt para você, super mega ultra estruturado e preciso. Prompt alfaiate. Robôs de produtividade acadêmica. Esse robô aqui é focado em te ajudar a planejar sua vida acadêmica. Ele é completamente treinado em vida acadêmica, em técnicas de gestão de tempo, gestão de tarefas. Ele acaba com a sua procrastinação. Robô de planner semanal. Muitos acadêmicos têm um problema de planner, né? De planejamento semanal. Não sabe o que organizar e como organizar. Então você coloca aqui a sua disponibilidade, você pode até subir arquivos e ele faz um planejamento semanal para você estar sempre em dia com a sua vida acadêmica. Assuntos aleatórios. A ideia do robô de assuntos aleatórios é que você use o Acadêmico 24 horas até para assuntos não acadêmicos. Ou seja, uma receita de bolo, um roteiro de viagem, qualquer assunto não acadêmico, você pode utilizar o assuntos aleatórios. Ou seja, você não precisa de nenhuma outra IA mesmo, né? E geração de QR Code. Cada vez mais acadêmicos
querem inserir QR Codes dentro dos seus textos, das suas aulas, e não sabem como gerar QR Code. Né? QR Code é aquilo que a gente aponta para o celular, né? Aponta o celular para aquele quadradinho, geralmente é feio o quadradinho, mas tem gente que está usando isso para entregar materiais em aulas, tem gente que está usando isso nas dissertações e teses para entregar apêndices ou para entregar vídeos explicativos. Então você gera o QR Code aqui, tem sido muito, muito utilizado e muito inovador. Até em livros mesmo o pessoal tem utilizado. Olha só, nós temos diversos robôs de estudo. Aí o foco, obviamente, o próprio nome diz em estudo. O meu expert, você clona você mesmo e ele escreve como você, ou você treina ele na literatura que você precisa abordar. Você sobe arquivos aqui, ó, e ele vai ser um expert na sua literatura, como você desejar. Pode ser até um expert no seu orientador, se assim você quiser. Leitura assistida, você insere aqui qualquer texto e ele vai ler o texto e conversar contigo como se fosse o autor do texto. Então você tem a oportunidade de não só receber uma explicação do texto, mas mais do que isso, você conversar como se fosse o autor. Recomendações bibliográficas, você coloca qualquer texto aqui ou uma parte, um trechozinho, aquele que você precisa de uma referência e ele te faz recomendações bibliográficas. Aprendizado com o YouTube. Você coloca aqui qualquer vídeo do YouTube e ele faz um resumo dissertativo, se você assim quiser, ou em bullet points, né, em itens para você. Resumo de bibliografia, você coloca qualquer bibliografia aqui e ele faz um resumo dissertativo ou em bullet points também. É muito legal, né? Esse daqui eu confesso que é o meu xodó da parte de estudos, gerador de fichamento acadêmico, inclusive com citações, ano e página. Você coloca aqui o texto e ele faz o fichamento completo do jeito que você quiser. Vamos supor, eu quero só citações com número de páginas. Eu quero no formato ABNT. Eu quero que seja algo imparcial. E ele faz a citação. Inclusive, se eu quiser o fichamento que contemple só certas palavras, eu coloco aqui, ó. Quero que o fichamento contemple apenas trechos sobre, sei lá, judicialização da saúde. Você tem ideia de quanto que isso vai produzir de resultado para você? Detalhe que você pega esse fichamento e depois usa em todos os nossos robôs. Inglês para acadêmicos. Eu sei que é quase que obrigatório, né, a gente produzir textos em inglês, mesmo que seja um abstract. E você que quiser fazer uma espécie de curso de inglês por escrito, você pode fazer aqui. Tradutor acadêmico, ele traduz qualquer texto para você, tá? É só você colocar aqui e ele traduz. ODS para acadêmicos, você que não sabe o que é ODS, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz parte da Agenda 2030 da ONU. E hoje, em muitas situações, é obrigatório relacionar sua produção acadêmica com o ODS. Mestrados, doutorados, financiamento de pesquisa, internacionalização, para diversas situações. Então, você traz os ODS para dentro do seu texto, isso aumenta inclusive a possibilidade de você conseguir oportunidades acadêmicas. São todos esses robôs de estudo. Nós temos também robôs de escrita. Gerador de temas é para quem está zerado no tema, não faz ideia do que escrever. Escrita acadêmica, ele é o nosso robô mais utilizado, obviamente, dentro do Acadêmico 24 horas. Ele, inclusive, é 100% treinado no nosso método de escrita, o método 1 em 10, que é usado por pessoas de 47 países diferentes, de todas as áreas do conhecimento. 20 mil pessoas hoje utilizam o método 1 em 10 oficialmente. Inclusive, existe um pós-doutorado nos Estados Unidos que é obrigatório usar o método 1 em 10 e você recebe esse robô super mega ultra expert em escrita acadêmica. Projeto de pesquisa, obviamente, para você escrever seu projeto de pesquisa. E sabe o que que é legal? É que você só responde pergunta e ele gera o projeto de pesquisa. Então a gente tira o peso de você ser engenheiro de prompt aqui. Você responde pergunta e ele gera o projeto de pesquisa. Tem o irmão dele, que é o robô projeto de extensão, mesma lógica. Projetos de extensão que são de fato inovadores, que geram impacto. Gerador de resenha, eu gosto muito desse. Eu gosto muito desse. Você manda um livro para ele
e ele gera a resenha do livro do tamanho que geralmente é o tamanho exigido por revistas, em torno de 5 páginas, tá? É claro que se você quiser ampliar, você pode pedir para ele ampliar. E resenha é estratégia de publicação. Então, é algo que vai aumentar a sua produção acadêmica. Criador de materiais. A gente sabe que muitos usuários da Academia 24 Horas são professores. Então, você quer criar uma apostila, um checklist, tutorial, resumo, você pode criar aqui. Tá vendo como que certos robôs são interação, que você manda, né, um arquivo. Outros robôs você responde perguntas, como no projeto de pesquisa. E outros robôs são formulários. Você tira o peso de usar essas IAs genéricas que é muito dependente de prompt. Apostila, checklist, tutorial, resumo, história, game. Gente, você pode criar um game para sua aula. É muito legal. Manual, guia. Parafraseador, muito utilizado dentro da Academia 24 Horas. Ele é o que se chama de escrita humanizada. Você quer que ele reescreva algo, você quer que ele amplie, melhore, traga exemplos. Ele reescreve para você, tá? Corretor linguístico e textual, você ainda dá uma economizada aí na revisão linguística e textual, porque às vezes tem pessoas que escreveram parte do texto fora da IA. E aí querem que a IA faça a revisão, é só usar o corretor linguístico e textual. E formatação de referências. Também é outra coisa que você dá uma economizada grande aqui. Você não vai mais precisar gastar dinheiro com formatação de referência. Você informa aqui se você quer ABNT, APA, seja lá o que for, e ele formata as suas referências. Isso tudo aqui escrita. Você já deve ter notado que a gente está falando de economia para você. Mas, ó, se eu parasse aqui, o Acadêmico 24 Horas já valeria muito a pena. Só que eu não estou nem na metade desse tour virtual. Nós temos robôs de ética em pesquisa, que muitos acadêmicos precisam aprovar seus projetos em comitês de ética em pesquisa e, inclusive, depois fazerem relatórios. Então, ó, projeto de pesquisa para a Plataforma Brasil, você faz do jeito que a Plataforma Brasil gosta. Felipe, mas eu vou submeter para algo externo, para uma instituição do exterior. Faça aqui e adapte para a instituição do exterior, porque a Plataforma Brasil usa basicamente resoluções internacionais também. Gerador de TCLE, acabamos com o fantasma do termo de consentimento livre e esclarecido, do jeito que são as regras éticas. Guru do comitê de ética, se você é membro de comitê de ética, tá aqui, ó. Você pode usar o guru do comitê de ética. Ou se você quiser entender como o comitê de ética trabalha. Guru do manual da Plataforma Brasil. Ao invés de você ler aqueles milhares de informações, você pergunta aqui, né? E você não perde tempo. E o guru de pendências. Se veio alguma pendência, você resolve as pendências aqui também. Então, é incrível. Você passa a ter segurança e você elimina o vai e vem de comitê de ética. Algo que era para ser aprovado em um mês está se arrastando 6 meses. Você acaba com esse problema aqui. Produção acadêmica. Conversão em artigos de TCC, dissertação e tese. É isso aí. Você só sobe aqui o seu arquivo e ele vai converter para você. Simples assim, é muito poderoso. Peer review. Você sobe aqui qualquer texto e ele vai criticar o seu texto. Ele vai assumir dois papéis de dois pareceristas diferentes, vai criticar o seu texto. E sabe o que ele vai fazer depois? Ele vai te ajudar a resolver a crítica que ele próprio fez. O seu texto fica muito melhor. Você passa a ser aquela pessoa que coleciona elogio. Você passa a ser aquela pessoa que coleciona aprovações. Guru Capes. Esse é muito poderoso e pouquíssimo usado, infelizmente. Por quê? A CAPES mudou as regras de publicação. Em maio de 2025, ela revogou a regra vigente, que era a regra do qualis periódicos, e mudou tudo. Então, esse robô é treinado nas novas regras da CAPES. E ele faz recomendações, as regras agora variam por área do conhecimento e por momento e por várias outras variáveis. Ele faz recomendação para você, ele desenha o seu plano de publicação do jeito que a CAPES gosta. O estrategista de publicação.
Ele te ajuda na estratégia de publicação. Quero publicar num artigo indexado no PubMed. O que que eu faço? Qual é a estratégia? O artigo é sobre isso. Dá uma olhada aqui. Ele faz a estratégia de publicação completa. Estrategista de Lattes. Você manda o seu currículo acadêmico e ele faz análise das fraquezas, das forças, de oportunidades, de ameaças. Ele faz recomendações de melhoria do seu currículo, sem achismo. Criação e gestão de periódicos científicos. Nós criamos os nossos 5 periódicos usando esse robô. Então, você passa a ter aqui dentro do criação e gestão de periódicos científicos a oportunidade de criar o seu próprio periódico. Agora que acabou esse negócio de Qualis, né? Agora não, já tem tempo, né? Que acabou o Qualis. Qualquer periódico pode ser bem sucedido, independente de ser jovem ou não. E aqui você cria o seu periódico. Carta ao editor de periódico. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas perde a oportunidade de publicação porque não manda uma carta, uma cover letter. Então ele gera carta ao editor. Você começa a persuasão já na submissão do seu artigo. E carta ao presidente de editora. Se você quiser submeter livro para a editora, você gera a sua carta aqui e aumenta o potencial de publicação do seu livro. Vamos lá. Comunicação. Vai fazer palestra? Vai fazer uma aula? Temos o robô de apresentações e palestras inovadoras. Aulas e palestras para deixar as pessoas de queixo caído, ok? Você que é mestrando, doutorando, ou até graduando, né? Vai fazer a defesa do seu TCC, da dissertação e tese, você sobe aqui, ele estrutura a sua defesa de um jeito persuasivo. Você entra na defesa de peito estufado, confiante. Simulador de banca de qualificação. Você sobe o seu texto aqui, ele assume 5 papéis diferentes de parecerista. É claro que você pode falar de parecerista, não, de membro da banca. Você pode, inclusive, falar quem são os membros, ou ele arbitra quem são os membros. E aí ele faz a pergunta para você, considerando a sua tese. E aí você responde, e aí ele analisa a sua resposta. E ele te diz, a sua resposta devia ser desse jeito, daquele jeito, você falou assim, mas é assado, a sua página 25 fala diferente. Então você chega muito confiante. E tem também o simulador de banca de defesa. Você pode usar para o seu TCC, dissertação ou tese também, e você simula a sua defesa completa aqui. Concursos e seleções. Olha só, você pode ganhar dinheiro com o Academia 24 Horas, você pode aumentar a sua chance de ser selecionado. Lattes versus edital. Você manda o seu currículo, você manda o edital de seleção e ele faz uma análise cruzada. Pontos fortes, fracos, o que que você tem que investir mais tempo, o que que você pode melhorar, e ele te ajuda a se adequar ao edital. Gerador de carta de motivação. Muitos editais estão exigindo carta de motivação. Muitos. E as pessoas batem cabeça com isso. Você gera sua carta de motivação aqui. Inclusive, há editais que estão pedindo memoriais. O que que você faz? Gera a carta de motivação e depois pede para o Acadêmico 24 Horas expandir aquela carta de motivação como memorial. Só que muito acadêmico está fazendo isso de uma maneira sem persuasão nenhuma. Sabe? Tem acadêmico que a primeira carta de motivação que ele vai escrever na vida vai ser no concurso dele. E aí tem problema. Então aqui você já escreve de uma maneira persuasiva. Gerador de carta de recomendação, muito exigida no cenário de internacionalização. E você gera carta de motivação persuasiva aqui. Entrevista para seleção de mestrado e doutorado. Você coloca aqui o seu edital, você coloca o seu projeto e aí você faz uma simulação de entrevista. E ele não só te pergunta, mas ele analisa a sua resposta e te diz o que que você pode melhorar. Entrevista para seleção de professor. A mesma lógica, só que para seleção de professor. Universidade privada, universidade pública, organização internacional, seja lá o que for. Isso aqui é muito poderoso. Você ainda tem empreendedorismo. Olha só isso, mais uma abinha que te faz ganhar dinheiro com o aplicativo. Produtos digitais lucrativos. Você quer ganhar dinheiro com material, curso, mentoria, assinatura, workshop, desafio, produto físico, livro, e-book, serviço, tá? Inclusive serviço de consultoria. Você gera tudo aqui. E tá uma febre agora internacional e está começando no Brasil, startups acadêmicas. Então você cria sua startup inteira aqui.
e ganha dinheiro com isso no melhor momento para criar uma startup. Acabou aí? Não. Visual Science. Você sabia que se você trabalhar elementos visuais no seu texto, você aumenta absurdamente a percepção positiva do seu leitor, incluindo o leitor, o editor, o parecerista e o leitor final? Sabia que se você trouxer imagens para dentro da sua aula, da sua palestra, da sua tese, da sua dissertação, do seu relatório de pós-doc, você tende a persuadir mais? Então nós temos robôs de Visual Science. Engenheiro de prompt para imagem, porque eu sei que muitos não sabem pedir imagem, né? Como é que pede imagem? Como é que faz o prompt? Tá aqui. Gerador de imagem, você criar imagens do zero, de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Então você gera no engenheiro de prompt o prompt e cola no gerador de imagem. Transformador de imagem, qual é a ideia dele? Eu pego uma imagem existente e eu peço para ele transformar numa outra imagem. Então, eu poderia pegar essa imagem minha aqui, do jeito que eu tô, e pedir, ó, faça essa imagem agora dentro de um escritório de advocacia com essa pessoa de terno. E ele vai fazer para mim. Então, você que não sabe fazer boas imagens, você pode desenhar no papel, sei lá, sua tese é sobre um vírus sendo atacando uma célula. Você desenha no papel o vírus atacando a célula do jeito tosco, que é o jeito que eu desenho, né? Eu não tenho essa habilidade. E eu venho aqui no transformador de imagem e peço para ele fazer uma imagem ultra realista a partir daquela minha imagem e ele faz. É o meu xodó de imagens, tá? Até o seu perfil do currículo acadêmico, lá sua foto do Lattes, você pode fazer bonitona aqui. Transcritor de imagem. Sabe quando você está deitado? Esse daqui é o da preguiça. É o robô da preguiça. Você está deitado lendo um livro, aí tem uma parte do livro que é muito legal. Aí você quer anotar, mas está deitado. Você tira a foto, você manda para o transcritor de imagem e ele transcreve para você. Descritor de imagem, descritor de imagem, ele descreve a imagem que você mandou. Você pensa só, você usa uma imagem lá de uma paisagem, você quer uma descrição exata do que está lá. Ele descreve para você. Aliás, isso é muito importante, inclusive para quem trabalha com linguagem inclusiva, né? De pessoas que não conseguem enxergar. Ele descreve a imagem para você. E gerador de gráficos e tabelas. Você pode gerar gráficos e tabelas a partir dos seus dados. Você sobe o dado aqui, né? E gera os gráficos e tabelas. Temos diversos treinamentos. E esses treinamentos, ó, como eu disse, né, são uma foto atual, né? Até geração de lucro com IA, fichamento com IA, estudo de caso com IA, empreendedorismo acadêmico com IA, Lattes com IA, projeto de pesquisa com IA, prova discursiva com IA, resenha com IA, geração de tema com IA, escrita com IA, um monte aqui. Argumentação com IA. Você sai do zero ao avançado rapidamente conosco. E-books, nós temos hoje três e-books, ó. E-books de prompt chat GPT para acadêmicos, 170 prompts para projeto de pesquisa, guia definitivos e vários outros aí que você pode usar também conosco, tá? Então, você imagina, faça essa reflexão. Quando eu fizer um novo tour virtual daqui a um ano, quantas coisas já não estarão adicionadas no Acadêmico 24 horas, não é? Então, dê esse passo agora se você ainda não deu esse passo. Se você já deu, parabéns pela sua decisão. Seja bem-vindo ao Acadêmico 24 Horas. Tchau, tchau.